Olá pessoal, eu sou André Gugel, eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que busca trazer conteúdo relevante através de profissionais que sejam referência nos seus setores e tudo isso através de um papo bastante descontraído para você. Olá a todos, o meu nome é Erika Riera e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O episódio de hoje trata de plataformas e tecnologias que melhoram a vida e o dia a dia do comprador. Nós vamos falar de sistemas e até onde as novas tecnologias vão impactar o trabalho do comprador e as áreas de compras. Papo de Comprador é um programa patrocinado pela Versani Sandrini, pela Level, soluções especializadas em procurement, pela Avipan, viagens corporativas e eventos, e tem o apoio da R-Online. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Papo de Comprador, onde a gente está falando das ferramentas e tecnologias para compras, né? Na primeira parte dessa conversa, a gente deu um grande painel, né, sobre o cenário atual, o futuro, botamos a nossa bola de cristal aqui para funcionar, falamos um pouco de tendência também dessa questão tecnológica. E agora, retomando aqui, né, esse bate-papo, né, nessa parte 2, eu queria endereçar uma pergunta para vocês, que é a seguinte, né? Como que vocês imaginam, né, que essas tecnologias hoje, que já estão aí pipocando de todos os lados, vão alterar a estrutura de compras, alterar a forma de se comprar? A gente falou um pouco sobre isso na parte 1, mas entrando mais na linha operacional mesmo, né, do procurement, como que vocês enxergam essas alterações na estrutura, né, falando de indicadores, de gestão, de profissionais, enfim, de uma forma mais ampla? Adriana, eu vou começar com você, por favor. Então, eu acho que hoje, e aí eu vou ter que entrar um pouquinho no skill, né, da própria estrutura de compradores. Assim, a gente está convivendo aí com equipes cada vez mais de uma geração que já é uma geração digitalizada, né? É uma geração que já nasceu nesse mundo aí, dessa um monte de oferta, essa gama de coisas que acontecem e com essa dinâmica rápida, né, de apresentação de soluções e tal. Então, eu acho que assim, a gente vai precisar colocar isso tudo a serviço, né? Então, a gente tem um exército de gente olhando aí, né, antenada e tal, em tudo que está acontecendo no mundo. A gente precisa se servir dessas coisas que parecem, né, mais simples, às vezes não são muito aderentes à realidade, mas assim, parecem mais simples, que são das APIs. O Francisco comentou aí numa outra questão que a gente debateu bastante, APIs, RPAs, né, inteligência artificial. Então, essas coisas são todas aí disponíveis, mas elas têm uma avalanche de coisas. Então, a gente precisa desse exército de gente com esse olhar para fora, né? Eu acho que a palavra da hora é a colaboração, né, e o compartilhamento. Isso tem sido usado na nuvem, isso tem sido usado em soluções estruturadas, mas tem sido utilizada, tem as comunidades e tal, tem os fóruns de debate que trazem as questões, mas ele precisa estar incorporado na gente, né, como profissional, que acaba que somos nós que fazemos, né, as operações, que fazemos os negócios, que damos as soluções. Então, eu acho que a gente precisa de olhar para fora, né, e olhar para dentro também para o negócio. Cada vez mais tá perto dos nossos clientes, tá entendendo quais são os desafios da nossa organização, e para a gente fazer essa ponte, esse mix aí do que a gente precisa estar perseguindo como objetivos da organização, como estrutura de compras, né, qual é a agenda daquele período mais impactante ou mais latente, e aí a gente buscar esses ambientes aí onde a gente troca muita informação, onde a gente tem essa colaboração, comunidades, para trazer para nosso serviço. Eu acho que isso tem sido a cada dia mais divulgado, mais compartilhado mesmo entre empresas, entre grupos, entre universidades, entre grupos que trabalham e pesquisam coisas, né, e oferecem para essas comunidades, para esses debates. Então, eu acho que aí a palavra da hora que fala com isso que você perguntou, né, é a colaboração e o compartilhamento, botar a serviço do negócio
as coisas que a gente é torpedeado aí, às vezes nem consegue acompanhar, né? E não entrar no modismo, né? A gente também já falou daqui da moda, né? Não é ir só porque está na moda para um caminho ou outro. Tudo tem custo, né, da implementação e é muito bom inovar. Eu acho que a gente precisa de inovação, mas também o custo de errar é ruim, né? Dá uma morosidade, dá uma frustração, dá um impacto. Então, acho que assim, e planejamento, né? Assim, o meu background é de planejamento, então eu falo muito de planejamento. Eu gosto muito de desenhar, modelar antes de sair comprando ou validando alguma solução, que às vezes pode ter funcionado, né, para uma situação, mas não funciona, não tem a aderência da nossa realidade. Então, eu acho que é isso, integração, colaboração, compartilhamento. Acho que vai ser o caminho. Legal, Adriana. Francisco, queria passar a bola para você, e até antes de você responder, né, só fazer um refresh aqui do que a gente falou na parte 1, já meio que arranhando essa questão, né, vocês colocaram um pouco do quanto antes, só um exemplo, né, o comprador era o cara que fazia o input, hoje tem robôs, ele é gestor de robôs, enfim, já como elemento de transformação da tecnologia na forma de fazer procurement, né, na estrutura, nas pessoas também, né? Eu queria que você fizesse um painel rápido aí para a gente sobre a tua visão sobre essa mudança. Claro, claro. Então, acho que as tecnologias estão aí e agora fazer, né, tirar da moda e levar é um desafio, né? É importante. Acho que como o CPO, o diretor ou o gerente aí, a área de procurement como um todo, eu acho que ele tem que, voltando de novo à questão do ver o roadmap, ver a capacidade de execução desse player, seja de nicho ou abrangente, ver a capacidade de execução dele para não errar, que nem a Adriana falou agora, custa hoje, ainda mais em tempos aí que podem ou não, né, voltar aí ter uma dificuldade no mercado, mas conseguir ter essa habilidade de execução. E com a utilização disso na prática, a gente tem que ver isso em termos de resolução de dor de quem está no dia a dia, né? Em cada área aí do time de procurement, o cara que está recebendo, por exemplo, né, a gente fez um projeto faz 3 anos já, então não é uma coisa relativamente nova, mas a validação sim, por uma multinacional aí de bebidas que tem o centro de serviços compartilhados dele lá em Jaguariúna, e, poxa, eles recebem todas as notas fiscais de serviço, produto, enfim, e todas as documentações das unidades do Brasil inteiro nesse lugar. Então, chega, assim, milhares de notas, notificações, que vocês podem imaginar de papel para esse lugar no único CSC. Então, a habilidade, sim, você imagina isso, né? Ali é um mar de gente, né? Então, você tem tanta dificuldade de conseguir perfilar isso e a informação chegar, pode ser uma notificação judicial, uma notificação extrajudicial, uma nota fiscal que está atrasada, tem um protesto. Então, quando você consegue colocar, né, uma extração de dados, aí a gente está falando de dados estruturados e dados não estruturados, né? Quando a gente pega os documentos, teve uma nota fiscal física, uma nota fiscal no XML, você conseguir fazer esses robôs, já conseguirem em tempo real ler isso, bater com regras de negócio do RP, então os robôs começam sim a gerar valor. Então, saber escolher RPA não é só lá pegar aquele robôzinho que você grava, né, dar aquela brincadeirinha lá, vou lá, grava, ação, mostra, olha que bonito, né? Ele sabe fazer essa extração de dados básicos. Não, é pegar desafios como esse e realmente entregar valor para quem está lá na ponta, está digitando, enfim, está tendo algum tipo de problema. Então, RPA, eu acho que isso tem bastante a se explorar e dá para a gente ligar para frente. Na questão de homologação de fornecedor, que nós tínhamos mencionado lá atrás, né, a gente tem a regulamentação de mercados específicos. Hoje, acho que uma das maiores preocupações de qualquer área de procurement é saber se aquele produto que está entrando, aquele fornecedor que está entrando, ele está aí compliance, aquele item passou, está dentro de testes ou não. Então, eu acho que isso dá, sim, para a gente pegar com APIs públicas muito mais do que receber documentos. Hoje a gente recebe um monte de PDF, né, para homologar o fornecedor, vai em alguns lugares aí em dados bases do governo, né, se integra, enfim, se Bacen, a gente tem uma série de fontes públicas, mas tem outras fontes também que podem ser aí agregadas para gerar aí homologação de fornecedor, e isso salva um tempo absurdo. Do ponto de vista de gestão de categorias que nós tínhamos mencionado, eu acho que do PDM, né, a gente falar uma gestão de categorias tem que vir com o PDM pronto, né? Eu vejo muito cliente nosso sofrendo para montar PDM, né? E a gente vai lá, puxa,
E aí a gente vê outros lugares passaram por projetos que frustraram porque, obviamente, querem compatibilizar com o RP e perde o que ele precisa de informações porque o RP não comporta, porque as soluções legadas não comportam, e aí geram dificuldades absurdas, né? Então, e eles não podem ir para o mercado para saber se o que ele está orçando, se o que ele está buscando no mercado, né? Pode ser um item difícil de encontrar, que o professor alguém falou, né? Então, um item difícil de fazer search, e aí você, obviamente, com um PDM desestruturado, aquilo vira um caos. Então, tem muitas empresas aí indo para esse lugar. E uma coisa que a gente fez um projeto bem interessante para mencionar, que isso está funcionando, é a questão do IoT com o Kanban. Uma das nossas empresas, eles têm um fornecimento de Smart Bins, então a gente desenvolveu o Smart Bins, e quando faz o fornecimento desses itens, ele não só pega a parte de baixa, né, de utilização na linha produtiva, enfim, de empresas, tanto uma empresa que faz, uma multinacional que faz pás eólicas, mas empresas de eletrodomésticos, a hora que eles vão consumindo esses itens, tanto por peso nesses Smart Bin, quanto pela utilização que o RP vai analisando lá no módulo de PCP ou de WMS, ele vai sabendo que aquilo entrou no estoque crítico, já baixou do almoxerifado ou dos estoques, né, dessa empresa. E aí já tem uma comunicação de fazer, porque já existe um contrato, essa empresa negocia por contrato, né, não faz compras spot, ele já vem uma ordem de compra por API, com uma integração na API. Então, a gente misturou três coisas, né? A gente misturou um pouquinho de IoT, porque tem um sensor nesse Smart Bin, a gente falou um pouquinho de integração, né, do API, de falar entre duas empresas, saber ler um contrato que tem registro, então já tem um preço lá, e você ter um fechamento de uma ordem de compra respeitando o contrato em tempo real, nem passando aí por uma coisa, e obviamente a área de procurement focando numa negociação de um item A, não de um item B, do item C. Então, eu acho que isso dá para... Tem vários exemplos que a gente poderia falar aqui, mas são exemplos que dá para se tornar realidade, economiza um tempo absurdo, e, de novo, eu acho que o comprador, se ele conseguir, ele pode ser disruptivo, ele tem vez sim, e ele saber de tecnologia e procurar esses conhecimentos vai fazer aí uma diferença estratégica dentro dos objetivos da empresa que ele atua. Legal, Francisco. Eu vou repassar a pergunta do professor Roga, só que você colocou um ponto aqui que eu vou acabar dando uma apimentada aí na pergunta do professor Roga, vou dar um desafio aqui a mais. Que você falou de automação de vários processos, né? E muitos compradores que estão assistindo a gente ficam com a seguinte preocupação, tá? Essas tecnologias no futuro, quer dizer que as estruturas de compra vão fazer mais com menos pessoas? Em última linha, vai ter gente que vai perder emprego, né? Em função de toda essa eficiência que a automação traz, da integração de tudo isso que você falou, por exemplo, né, Francisco? Eu vou passar para o professor Rogo como é que ele vê essa questão do futuro das estruturas de compras vis-à-vis a entrada dessa tecnologia, mas já com essa pimenta aí da preocupação de muitos de, puxa vida, será que eu vou ficar sem emprego lá na frente? O que o senhor acha, professor? Isso é uma questão bastante interessante. Quando o regulamento do treinos sobre o futuro de compras, automatização em compras, né? E sempre as pessoas que estão lá, a um certo momento do dia de discussão, abrem essa questão. Mas a nossa hipótese é que nada disso vai acontecer. A razão é simples. Demografia. Também no Brasil, mas também no mundo afora, a gente está tendo cada vez menos jovens. Quer dizer que temos um declínio da população, né? E por isso, o que está acontecendo? Que cada geração nova é um pouco menor do que a geração antiga. Então, nós temos simplesmente que fazer mais trabalho com menos gente. Isso é uma questão necessária. E se a gente não tivesse a tecnologia, iríamos entrar em um problema, porque se a gente fosse fazer o mesmo trabalho com menos gente que está entrando no mercado, daí essas pessoas teriam que trabalhar mais. Portanto, a tecnologia não tira, de uma maneira geral, o emprego das pessoas. É claro que de alguns indivíduos, obviamente, tira, mas de outros não. Mas, em média, é a solução que a gente tem. Também a solução para crescimento econômico. Portanto, o Francisco falou lá, por exemplo, do Smart Bin.
que é uma tecnologia fantástica, né? É claro que algumas pessoas não têm que mais preencher cartõezinhos e passar pela fábrica coletando dados, né? Mas esse é uma alta eficiência que libera os recursos para fazer outras atividades. Ou, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá no nosso último episódio sobre o robô que pega os pedidos e que entra em contato com os fornecedores e que já e faz a encomenda. Aliás, um exemplo do Brasil, né, que a gente desenvolveu no CIEC, que é o Centro Internacional de Estudos em Compras, que a gente instalou aqui junto com o pessoal da USP. E lá a gente discutiu esse exemplo, presente aqui. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas que tiveram essas atividades de rotina, de fato, mudaram, porque eles programaram sozinho. Então, eles pegam novos papéis. E, resumindo esse negócio, o que vai acontecer, ou é capaz de acontecer, é que nós vamos ter papéis bastante novos, bem diferentes daqueles que nós temos aqui agora. Certo? O sujeito que faz esses end of tail, essas encomendas de rotina, sobre isso que a gente está falando nesse momento, é capaz de desaparecer um pouquinho. Mas temos um monte de novos. Eu já falei do robot, do RPA Manager. Mas depois vamos ter que ter um Data Analyst, né? Porque mais dados aparecem e precisamos de pessoas que analisam esse. Depois, outra função, nós fizemos uma pesquisa aqui na Europa sobre esses novos papéis que estão aparecendo. O Ramp-Up Manager, tem uma pessoa específica que liga aos fornecedores. Mais tecnológicos os sistemas são, mais precisamos de investir nisso, né? Depois temos o Chief Disruption Manager, mais um papel novo. Se o sistema falhar, ainda precisamos de um backup de alguém que saiba fazer manualmente. Então, que nem no aeroporto, né? Esse tipo de papel. Ou o Innovation Scout e, finalmente, o Digital Legislation Specialist. Foi mais um papel que se desenvolveu aqui nesse projeto que fizemos por aqui, sobre os novos papéis que estão aparecendo, né? Temos um monte de problemas no ambiente jurídico e temos que cuidar disso bem mais do que antigamente. Então, em resumo, o que também pegando lá a pergunta, eu acho que precisamos dessa tecnologia, porque se a gente não tivesse, nós não seríamos capazes de cumprir as nossas tarefas no futuro. E, segundo, nós temos uma mudança de um tipo de trabalho mais simples para um pouco mais avançado, mas tudo isso em compras com o comprador. André, se eu posso complementar um pouquinho aqui do Por favor. Que você falou? Claro. Acho que tem dois exemplos aqui de projetos que não tirariam empregos, mas que muito provavelmente deixariam de ser aprovados se algum gestor fosse pedir mais headcount, mais pessoas para o time dele, numa reunião de diretoria, aí, os famosos comitês, né? Os comitês bem complicados de sexta-feira, então ainda é pior, né? Mas foi um que nós fizemos aqui, hoje para itens indiretos, não existe uma padronização entre os fabricantes, né? Então, se você for comprar itens de reposição elétrica, itens de acessórios para ferramenta, uma série de coisas, então a gente fez um projeto para esse portal em que a gente tem os robôs, eles têm que fazer web crawling, né? Então ele consegue ler essas informações e tem um dicionário taxonômico e ontológico, então ele consegue ler e saber que aquilo é uma propriedade de uma ferramenta, de um martelo, de um martelete, de uma furadeira de maior ou menor precisão, enfim, entre outros milhares e milhares de itens. Então ele lê esses PDFs desses fabricantes e ele consegue atualizar esses documentos para conseguir montar, obviamente, um PDM ou um catálogo que realmente esteja atualizado. Então, imagina o processo que seria se fosse feito isso, quantas pessoas precisariam, mesmo assim, acho que nem na velocidade que faz hoje, não chega nem próximo disso, né, para a gente conseguir ter
esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que os robôs conseguem fazer muito rápido, muito bem, e é o antigo, quando tinha aqueles estagiários que ficavam recortando jornal, né, fazendo clipping, né, não sei se era isso, acho que era clipping, e fazendo isso. Os robôs, obviamente, de uma forma aí mais avançada e mais atual, conseguem fazer isso para montar isso. E também um outro tipo de robô que nós fizemos para esse mesmo cliente, que ele consegue ver os savings públicos, né? Então, ele vai e verifica o quanto que se ele comprou alguma coisa, fez alguma transação, ele vai em todas as fontes públicas de outros fabricantes, enfim, extranets, e ele vai, busca e pega o preço atual do quanto que ele está pagando para ver se o contrato dele ele está pagando ainda um bom valor, ou ele está pagando até melhor, né? Ou, obviamente, está fora, está na hora de ele negociar. Então, coisas que, obviamente, não seria justificável adicionar mais gente, ainda mais no atual contexto econômico. Então, não só evitar aí as pessoas estarem sendo demitidas, né? Mas, às vezes, você não tem aí a aprovação de adicionar mais gente no time. Um assunto que está muito na mídia e as empresas agora estão começando a se movimentar mais firmemente é a questão da proteção de dados, né? A gente teve a questão dos vazamentos aqui no Brasil que impactaram demais e obviamente que dentro das áreas de compras também existem muitos dados sensíveis, informações de fornecedores, dos próprios funcionários e etc, né? Como é que vocês veem a questão da proteção de dados impactando esse caminho, né, que a gente tem comentado aqui, de ir até o céu, né? O céu é o limite nas tecnologias que impactam compras. Vocês entendem que pode ser um obstáculo? Ele pode ser mitigado? Como é que vocês entendem esse cenário? E eu queria começar por você, Holger. Bem, os dados é bastante difícil. No momento, nós estamos vivendo na pandemia e lá estamos presenciando a situação que as pessoas estão reconsiderando a proteção de dados, né? Estão tentando entender quem é que pegou a infecção e transmitiu para quem. E isso, obviamente, faz com que é necessário uma certa abertura que antes não existia, dados privados, né? Com quem é que você falou, com quem que você tinha contato. Isso antes não interessava a ninguém queria revelar. Número 1. Número 2, outra coisa que a gente está vendo, especialmente aqui na Europa, mas com certeza vai aparecer em todo o mundo, é a ideia de que a cadeia de valor inteira tenha que ser transparente para respeitar os direitos do ser humano, do funcionário e assim por diante. Então, temos o Human Rights Due Diligence, é uma nova lei que está sendo passada aqui e que requer que as pessoas também tomem a responsabilidade por seus subfornecedores, tá? E isso, obviamente, em princípio, a gente precisa de algum blockchain, alguma coisa dessas, mas com certeza vamos ter que ter mais acesso a dados, senão toda essa legislação não funciona, porque se eu não tenho esses dados, não posso assumir nenhuma responsabilidade o que o meu fornecedor está fazendo. E dessa maneira, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter no ambiente legal uma grande mudança, né? Porque muitas leis no momento estão assim protegendo os dados, mas isso não funciona mais com essas demandas, né? Portanto, acredito que aí vamos ter uma grande discussão. Mas vamos ver. Bacana. E você, Francisco? Eu acho, do ponto de vista, todo mundo diz que informação é poder, né? Esse é o jargão que todo mundo fala, né? Mas eu brinco que pouca gente consegue monetizar de verdade essa informação, tá? Então, às vezes as pessoas, por não saberem ou não conseguirem monetizar a informação, elas não veem o valor dela. Então, eles acabam deixando de dar tanta atenção para os dados que tem dentro de casa, tanto para risco quanto possibilidade de ganhos. Então, isso acabou pegando um pouquinho. Seja por legislação, por força de legislação,
ou seja por algum tipo de regulamentação. Tem alguns mercados, principalmente quem trata com Basileia, enfim, outros lugares. A gente fez alguns projetos de records management, né? É uma disciplina que não é nova, é uma disciplina já um pouquinho antiga, que eu acho que está vindo agora para apoiar um pouquinho. Então, se a gente fala de LGPD seria uma camada, aí, uma movimentação que já é composto, né? Records Management essa disciplina consegue lidar com essas e outras futuras legislações, por exemplo, com a evolução da Basileia, enfim, com outros tipos de coisa. O que a gente pode falar aqui, que eu acho que ajudaria bastante para o comprador entender, né? As informações elas residem, então, dentro dos sistemas e dos legados, em silos, né? Mas, basicamente, elas estão divididas em informações físicas, então, pode ser contratos, pode ser certidões, né? E as digitais, que aí as digitais a gente separa em duas, né? Os dados estruturados, então, são as informações que estão em bancos de dados, então, em campos, né? Então, a gente chama isso de campos estruturados e dados não estruturados. Então, são áudios, vídeos, fotos, enfim, todos os documentos estão fora, aí, teoricamente, de um banco de dados ou fora de um campo, né? E essas informações, elas precisam, né, a informação, a empresa que, obviamente, está indo para uma digitalização, para uma transformação digital, ela precisa rapidamente colocar um módulo de classificação, né? Então, o Records Management ele começa por a classificação. Então, tudo que entra dentro da informação da empresa, seja uma mensagem de WhatsApp, seja uma ligação, seja um e-mail, ele é classificado de acordo com o quê? Com a sensibilidade da informação, com o valor dela, né? E o que ela é, né? Então, se é um documento de um cliente, se é um contrato, né? E essa classificação, o Records Management ele consegue colocar uma camada de regras de negócio. O que essa camada de regras de negócio ela faz? Ela dá temporalidade para essa informação. Então, fica mais fácil de dar a gestão, por exemplo, de uma LGPD, seja para uma Basileia, seja para uma SUSEP. A gente vendeu um projeto muito grande desse para a maior seguradora do Brasil, em que tudo que vinha, né, as apólices de seguro, fotos de carro, e-mails de clientes e de contact centers, essas informações todas eram classificadas. E quando você consegue classificar, você consegue saber duas coisas, né? Quem pode ver, então, a informação, a gente conseguia colocar redact, né? Que é aquela tarja preta, parece de filme de cinema, né? Então, um call center não pode ver o CPF da pessoa, não pode ver determinados dados de valor de um contrato, mas você consegue colocar aí a classificação da empresa e você consegue fazer também depois trabalhar o descarte dessa informação, né? Que é a temporalidade, você consegue fazer o ciclo de vida dela. Então, a informação, se ela passou de determinado prazo legal, a gente pode descartar ela, seja fisicamente ou seja ela de forma digital, porque essas ferramentas, elas conseguem fazer a gestão de documentos físicos, né? Então, ela fala, olha, esse contrato aqui está lá na minha empresa de guarda X ou dentro do meu acervo tal, na prateleira tal, e ele gera uma evidência, um protocolo até de descarte, tanto do documento físico, e ele embaralha até o hardware lá, uma codificação binária lá diferente para isso. Então, só para vocês entenderem o grau de coisas boas que a gente pode fazer para atender essas regulamentações. Mas eu acho que essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, eu acho que pode vir ajudar bastante a utilizar isso, e tem uma boa prática aí de algumas empresas para ajudar essa questão de informação, de gestão da informação. Muito bom. E você, Adriana, qual é a sua opinião aí sobre proteção de dados e compras? Então, eu vou tentar colocar um pouquinho o holofote nas operações de compra, né? Trazer aqui para o nosso fórum, que esse é um assunto muito amplo, né? E aí eu acho importantíssimo um ponto que o Francisco colocou, que é classificar a informação, né? Porque a gente vive num mundo também, assim, numa coisa meio antagônica, que é a transparência das informações para os nossos principais parceiros, né? É importante a gente dar transparência, às vezes eles entram na nossa base, às vezes a gente entra na base deles, né? A questão da programação, dos níveis de estoque, aí, das OCs e pedidos de compras mais automatizados, eles demandam isso, né? Então, acho que o comprador ele fica ali no meio de um caminho, né? A gente quer dar transparência, mas o que a gente não pode também abrir, né? Então, eu acho que essa classificação e a clareza do que é realmente confidencial, o que é estruturante para a empresa que não pode, que é relevante, e para o negócio não pode ser divulgado, não pode ser dividido, né, com esses parceiros fornecedores, com esse grupo de parceiros. Então, eu acho que é muito importante
né? E essa regra da transparência, ela veio aí para ficar e a gente precisa disso, né? Dessa parceria mesmo. Então, eu acho que é muito importante a gente dar clareza, né? Como gestores, como as coisas que são importantes corporativamente, a gente ter essa agenda muito aberta, né? A clareza da classificação da informação, o que pode ser colocado ou não, né? E de parte a parte também, o que a gente pode usar da informação que a gente tem acesso nas bases dos nossos fornecedores, para as nossas operações, o que a gente pode transpor, né, para outras áreas até cliente, ou área financeira, etc. Então, eu acho que o primeiro ponto é dar clareza para isso, né? A questão mais tecnológica, né, de ataques cibernéticos e tal, eu vou deixar para meus colegas da tecnologia, assim, eu me sinto com pouca capacidade de tratar isso, né? Eu acho que é uma agenda muito pesada, né? É uma coisa que a gente tem uma realidade aí ampla, mas assim, é para especialista mesmo, né? Então a gente precisa, tem lá na Globo, a gente tem obviamente uma área que cuida disso, mas é uma área muito técnica, não é a gente que dá a solução para essas coisas, é uma coisa que a gente está muito atento, né? A questões do LGPD, que o Francisco comentou também, né? E existem contratos que a gente faz que exigem que a gente dê um tratamento em cláusulas e tal para isso. A gente tem procurado, em suprimentos, alinhar, né, as práticas que a Globo vem adotando para tratar isso com seus consumidores, etc., para os nossos fornecedores, né, tentar alinhar isso e estar na mesma página, né, de tratamento, estar com a mesma agenda para tratar isso, que é uma agenda importante também. E aí eu vou colocar assim, um outro componente, que é uma visão que eu tive aí enquanto meus colegas aí falavam, que é a qualidade dessa informação que a gente repassa, né? O tal das fake news. Então, a gente tem aí 1 milhão de acessos, tem fontes, né? Origem de fontes diversas, né? Tem ambientes mais controlados, a gente falou aí também, o Francisco falou de APIs, né? De buscar documentação para homologar fornecedor e tal, mas a gente tem muita fake news, né? Muita fonte aí que não tem qualidade, né? Então, também, como não repassar isso, né? Como fazer essa análise desse tipo de informação para a gente não repassar. Às vezes, até operações estruturadas de compra e venda de empresa, que às vezes impactam, né, no fornecedor mesmo, a gente fica um pouco mais receoso, né, do como é que vai se comportar dali para frente, aquele fornecedor, se foi comprado ou não foi vendido. E aí, assim, e isso contamina, às vezes, um ambiente de relação com os nossos fornecedores. Então, assim, isso é mais um elemento aí que eu estou trazendo, que não tem a ver muito exatamente com a proteção de dados, mas, assim, cuidado com a fonte que você busca, né? E depois, como você repassa aquela informação, sendo verdadeiro ou não. Confirme que realmente é uma informação que você pode guardar, né? E repassar. E aí depois vem a proteção dessa informação, claro, mas isso vem antes. Então, eu acho que é isso, assim. E aí tem a agenda lá da tecnologia, né, que é mais estruturada, que aí cada um com seus problemas, né? A gente está aqui nas operações de compra, né? É isso daí. Bom, pessoal, como sempre, o papo está ótimo, né? Eu vou falar uma coisa que parece que eu sou chato, que eu repito sempre a mesma coisa, mas todo final de episódio a gente fica com aquela sensação que dá para fazer um segundo para falar do mesmo tema, né? Quero mais, que né? sobra sempre uma opção de assunto importante, né? Que a gente não conseguiu falar tudo. Mas, enfim, a gente vai ter que encerrar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Para quem acompanha a gente, vocês já sabem, né? Acompanha a gente no canal do YouTube, ativa lá o sininho do YouTube para poder ser notificado dos próximos episódios. Compartilha com os amigos e aproveita toda a nossa biblioteca de episódios, está lá disponível para você. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até a semana que vem. Tchau, um abraço.